Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer tê-los todos aqui. Nós somos o Ministério Memorial Ensino, pertencemos à Igreja Batista Memorial de São Paulo. Você talvez seja nosso aluno, nossa aluna, você já conhece a casa. Prazer ter você aqui. Sejam pessoas, alunos e alunas que pertencem à igreja, mas muitos também que não pertencem à nossa igreja, mas estão conosco e a gente sente um grande prazer de andar com você. Sem dúvida. Todos são muito bem-vindos, membros da igreja, aqueles que não são, mas que são nossos irmãos e amigos. Você é da casa, fique à vontade. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, te convido a se inscrever nos nossos diversos cursos. Vai ser um prazer ter você conosco também, tá bom? Minha gente, eu estou aqui para comemorar o dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Melhor do que a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto que é um divisor de águas histórico nas questões religiosas da Igreja cristã, quando no século XVI, um monge agostiniano chamado Martin Luther, ele se propôs a fazer uma reforma dentro da Igreja Romana, Igreja Católica Romana, católica no sentido universal, né? Você tem a Igreja Católica Ortodoxa, russa, grega, síria, e você tem a Igreja Católica Romana. Nós somos produto da Igreja Protestante, da Igreja Reformada, da Igreja da Reforma, que ocorreu no século XVI, oficialmente a partir de Martinho Lutero, não desconsiderando que, nesse mesmo tempo, na Inglaterra, na Suíça, surgia e fervia um caldeirão muito grande em relação a uma necessidade de mudança na Igreja Romana, né? E o Lutero ele buscou, de uma forma ou de outra, realizar uma reforma na Igreja Romana, Igreja Católica Romana. A verdade é que nasceu uma igreja que saiu da Igreja Romana porque a tentativa de se fazer uma reforma, nós acreditamos que não foi muito bem sucedida, porque a Igreja Romana não mudou, ela não se reformou, ela não foi reformada. Martinho Lutero propôs 95 teses, teses essas que ele colocou nas mãos do Papa e de todo o clérigo, né? A fim de que eles pudessem considerar algumas coisas importantes. E dentre essas coisas importantes, e com o caminhar da igreja, ou desse movimento reformado, que originou a igreja protestante, a igreja cristã evangélica, podemos assim dizer, né? Nesse processo histórico, a partir de Martinho Lutero, nós temos lá o que nós consideramos as cinco solas, que não é de sapato, né? Não, não é de sapato, é cinco solas, sola no sentido do latim, apenas, somente. Então, a primeira é sola escritura, que é apenas a escritura, apenas a Bíblia, como forma de revelação, fonte da palavra de Deus e revelação a nós. Sola gratia, apenas a graça, tão somente a graça de Deus que foi a ação de Deus em querer nos salvar. Sola fide, que é a fé, somente a fé. Fé porque por meio da fé que nós recebemos a graça ou percebemos a graça de Deus e somos salvos. E somos salvos por quem? De que maneira? Solos Christus. Tão somente Jesus, o Cristo, Senhor, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que veio a nós, nascido em Belém, cidadão de Nazaré, na região da Galileia,
sobe na cruz, morre pelos pecados dos homens e mulheres de todo lugar, e que é, sem dúvida, o sujeito da nossa fé. E por todas essas coisas, essa quinta sola, que é a soli deo glória, dando somente glória a Deus. Fica marcado dentro da reforma protestante, dentro da reforma pós-Igreja Romana, uma reforma que não foi necessariamente uma reforma, mas que foi um surgimento de uma igreja separada da Igreja Romana, né? E essas cinco solas passam a ser a base para que essa igreja agora pudesse se desenvolver. A Igreja Romana ela teve suas mudanças, a Igreja da Reforma também teve as suas mudanças. A pergunta é, como é que está a igreja hoje? Como é que essa igreja está hoje, 2025? Estamos no século XXI. Do século XVI ao século XXI, muita coisa aconteceu, né? Essa igreja ela não está uniforme, por mais que ela não seja apenas católica romana, ela teve agora esse braço protestante reformado. Mesmo dentro desse braço protestante reformado, ela não se tornou única no sentido de propostas de missão, de olhar, até mesmo dentro de uma leitura bíblica, sobre o texto bíblico, quando ela se debruça. Qual é a pauta principal dessa igreja hoje, no século XXI? A nossa preocupação não é mais a igreja romana. Nós não estamos mais preocupados em reformar a igreja romana. A igreja romana tem o seu caminho, a igreja católica tem o seu caminho, ela tem os seus papas. Ela troca os seus papas, alguns apertam um pouco mais o cinto, outros afrouxam um pouco mais. E ela vai vivendo e caminhando dentro dos seus dogmas e dentro do seu jeito de ser. A igreja protestante, a igreja reformada, que nasce aqui, a igreja evangélica, no Brasil e no mundo, passando não é mais os romanos, a igreja romana, mas um olhar em direção à sociedade, com muito cuidado ao mesmo tempo. Um olhar diante da sociedade, porém, um olhar de apoio e de ajuda e não um olhar de concordância com a sociedade, mas um olhar de proposta de mudança, proposta de alteração, de conversão, se não de todos, evidentemente, mas de muitos. A sociedade ela busca seus próprios caminhos para poder viver. A pauta é conduzir a igreja em fortalecer a sua fé apenas em Jesus. Sim, porque as pessoas elas precisam apenas de Jesus. Jesus é o ponto, Jesus é o foco. Falar em reforma, ok, podemos lembrar esse evento importantíssimo. Podemos sim tê-lo como base para uma compreensão onde uma ruptura aconteceu e passamos, pois, a dar sentido àquilo que é a Escritura, a palavra de Deus revelada, não é pouca coisa. Palavra de Deus revelada nas nossas mãos por homens do seu tempo, através da unção ou através da inspiração do próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo. Pois é, nós falamos da reforma, porém, entendendo que a reforma nos deu base para essa liberdade que a Igreja Católica Romana, naquela época, não dava, mas sim que aprisionava aqueles que eram seus. Missa em latim, ninguém podia ler a Bíblia. Lutero vai e faz uma tradução magnífica do alemão, do Novo Testamento e depois do Antigo Testamento, a ponto de transformar até mesmo a própria língua alemã, onde ele faz uma tradução de cunho mais leve e mais acessível, mais popular. Essas pessoas, elas precisam de Jesus. De fato, elas precisam também largar seus amuletos.
largar aquilo, ou largar aquilo onde elas se prendem, onde elas se penduram, onde elas se aprisionam. Ao mesmo tempo, precisam largar as suas dependências com lideranças religiosas, não só dentro de um segmento que o catolicismo propõe, mas até mesmo dentro de um segmento que, dentro do protestantismo, da igreja evangélica, a igreja reformada, também muitas vezes propõe, que por vez, não todos, mas que por vez acabam centralizando em pessoas. São pessoas, não são amuletos, não são práticas, dogmas, não são fundamentos humanos, mas é o fundamento relacionado ao próprio Cristo, que é a pedra principal. Ao mesmo tempo, ouvir o vem, me segue, conforme Jesus propõe. Venham todos, me sigam, venham comigo. Eu sou o suficiente. E a questão é justamente seguir Jesus e caminhar com Jesus numa sociedade que é enlouquecida, que é caótica, que está à flor da pele, não havendo fé, não havendo amor, não havendo empatia, não há nada. Mas nós estamos ao lado de Cristo observando essa condição e buscando muitos, para que muitos desses sejam libertos desse caos, sejam libertos e possam estar do lado de Jesus. É a tarefa da igreja. A questão, então, é ir além da igreja como uma instituição. Não há o que a gente avaliar. Nós estamos falando da reforma protestante, mas não há o que avaliar muito. O que há é um olhar para frente, diante das perspectivas em relação ao próprio Deus e Cristo Jesus, que ele nos deixou que nós observássemos com fé, o aguardando com fé. Alguns casos são desesperadores. Se a gente for avaliar, ok, vamos avaliar, existem casos desesperadores. A preocupação é essa, questões de uma religiosidade insana e, ao mesmo tempo, de uma sociedade perdida. Se nós formos, de fato, fazer uma avaliação, vamos avaliar da Reforma para cá, do século XVI para cá. Nós temos uma religiosidade insana. Nós assistimos coisas que até Deus duvida. E nós estamos diante de uma sociedade perdida. Então, a nossa perspectiva é com base em Cristo Jesus, porque é apenas Jesus mesmo. Não é nem a Igreja Romana e nem o movimento histórico em si é que faz com que as mudanças possam ser feitas. Na verdade, é arrancar, digamos assim, Jesus do meio das muitas vozes e colocá-lo em evidência, onde todos possam olhar para ele, onde todos possam mirar seu olhar e a sua atenção a ele. Hoje nós seguimos uma compreensão histórica da reforma, tudo bem, não há problema. Nós somos filhos da reforma protestante. Mas nós tivemos a oportunidade, nesse tempo todo, do século XVI ao XXI, de crescer. Essa é a oportunidade. E nós chegamos onde Jesus está. No fundo, nós voltamos onde Jesus está, porque nós crescemos. Quando a reforma protestante aconteceu, foi um estouro positivo, que eu acredito que o Espírito Santo de Deus estava nesse negócio, sim. Por que não? Mas houve uma provocação para que nós pudéssemos voltar, pudéssemos chegar onde Jesus está, chegar de onde ele partiu. Num mundo onde as catedrais agora não estão mais em evidência, a questão já não é mais, não são mais as catedrais, não são mais as questões litúrgicas, religiosas que nos prendem, que nos laçam, que nos que gera em nós uma troca condicional. Não é mais.
mas toma o lugar, o sentimento e a real sensação do caminho. É o caminho. Nós estamos numa igreja evangélica, nós participamos de uma igreja evangélica, mas aqui, aquele espaço é um lugar de encontro. Não é um lugar para a gente derramar nossa vida, é um lugar de encontro. A vida a gente derrama na caminhada. A vida a gente espalha. A igreja é isso, eclesia, grego, eclesia. É um lançar para fora. A gente espalha em todos os cantos quem a gente segue. Nós revivemos o caminho. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos procedimentos. Não, nós fazemos tudo isso nesse caminho com uma sensação clara de fidelidade a Jesus, aos valores de Jesus, que ele deixou muito abertamente, onde amar a Deus sobre todas as coisas é o ponto primeiro, e o segundo é amar o próximo. Amar a Deus nos coloca em uma situação que não é muito simples. O preço não é o da religiosidade, não é toma lá da cá, você dá um negócio, Deus devolve e estamos quites. Isso é religiosidade. Amar a Deus nos coloca numa situação onde o preço é você deixar, deixar o senhorio de si mesmo e se submeter de maneira feliz, de maneira prazerosa, de maneira satisfatória, se submeter aos pés de Jesus. Você já não é senhor de você. Jesus é teu senhor. E agora você está bem, você está na boa, porque Jesus é o teu senhor. Está garantido o negócio. As nossas ações não comandam o nosso relacionamento com Jesus, mas são as ações de Jesus que comandam a nossa relação com Ele. Nós não falamos para Jesus, segue-me, Senhor. Quem chama para seguir? É próprio Jesus quem chama para seguir. Quem vai na frente? E às vezes até vai atrás. Ele vai na frente no caminho, por vezes ele vai atrás quando o barco está andando e ele aparece com os seus olhos cuidadores e os seus olhos de Senhor, que exorta, que admoesta, que aconselha, que abraça, hein? Como filhos, como irmãos. Quem vai na frente, quem sabe, quem escolhe o caminho. Se fôssemos nós, esses, nós não chegaríamos em lugar nenhum. E o trajeto seria uma absoluta e única confusão, com certeza. Então, quando nós encontramos Jesus, nós, anônimos, não é? Servos, amigos, filhos amados de Deus, nós encontramos aquele que se destaca, que é Ele. Então, somente Ele. E aí nós comemoramos essa data histórica da reforma, ok? Agradecendo a Deus, sem dúvida, por aqueles que Ele levantou, tantos homens e mulheres também, dentro da reforma protestante, que Deus levantou, usou essas pessoas para que a gente chegasse à conclusão e voltasse para o passado e falasse, de fato, Jesus é o Senhor. Hoje, isso nos faz lançarmos nosso olhar, nosso coração às palavras de Jesus. E nós temos não só as 95 teses de Lutero, que são muito boas. Você pode procurar na internet, vai lá no Google e digita 95 teses Lutero, que ele vai trazer tudo para você ler, ok? Que é o que aconteceu lá no século XVI, ok. Mas nós resgatamos os evangelhos como teses. Nós resgatamos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que foram inspirados por Deus, que foram usados pelo Espírito Santo para que a palavra de Deus inicial, que deu marco a tudo isso,
chegasse a nós, e nós temos essa palavra. Eu posso sim usar as 95 teses como avaliação, mas eu tenho os evangelhos que apresentam Jesus para mim, que mostram quem é Jesus para mim, que dizem quem é Jesus para mim e que me colocam numa situação de compreensão do que essa reforma protestante significou. Sigamos avante. Ok, a cada ano, comemorando esse evento histórico que o Espírito de Deus colocou sua mão, mas, sobretudo, que a gente comemora o fato de que esse evento fulminou num resgate de algo que é muito mais importante, num resgate de algo que deu fundamento para todas essas coisas, que trouxe o Senhor Jesus para nós e que esclarece a nós quem é esse Jesus, que está antes da reforma, que está antes de Roma, que está antes de impérios, porque ele nasceu aqui, no começo. Não, ele nasceu muito antes, mas ele foi apresentado no começo, e ele estava presente em todas as páginas. E a reforma protestante apenas vem trazer para nós essa lembrança boa de que nós estamos nas mãos certas. Feliz dia da reforma protestante. Que os seus próximos dias sejam dias de perspectivas de uma reforma que já aconteceu, mas que está indo em direção ao próprio Cristo, o Senhor de tudo, o Senhor da vida, o Senhor que inspirou homens e mulheres na história e na Bíblia para que nós chegássemos aqui. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus. Deus cuide de você, cuide da sua casa. Deus cuide de todos nós. Fica com Deus e é isso aí. Até a próxima.